Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início, então, à nossa solenidade e já temos aqui agora, então, acho que sim, podemos dar início. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para que todos desliguem os celulares, para a gente poder iniciar a sessão. Bom, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, eu quero lhe dar a todos as boas-vindas a esta sessão solene de incorporação de membros honorários. Eu sou Ana Marisa Chudzinski Tavassi, sou acadêmica titular da cadeira 109 e ter a honra de conduzir as atividades aqui desse início de noite. Informo que essa solenidade conta com a transmissão simultânea, como todos já vimos, e por isso eu estendo, então, boas-vindas a todos que estão nos acompanhando virtualmente. Nós temos cerca de 100 pessoas nos acompanhando virtualmente. Então, a nossa mesa diretora vai ser composta, então, pelo acadêmico Dr. Dante Alário Júnior, que é o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Pelo Dr. Lauro Moreto, que é o presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas, pelo Dr. Tarcísio José Palhano e pelo Dr. Acácio Alves de Souza Lima e Filho, também presidente emérito. Uma vez nomeada a mesa diretora, as autoridades acadêmicas, desculpe, uma vez nomeada a mesa diretora, as autoridades e acadêmicos presentes, convido a adentrarem o auditório e a ocuparem seus lugares demarcados os nossos novéis membros honorários. Com muita honra, nós vamos receber o querido professor doutor João Calisto, que está sendo acompanhado pela acadêmica Ingrid Taricano. Convido agora o doutor Espartaco Astolfo Filho, acompanhado pela acadêmica Ana Cláudia Camargo Miranda. Eu vou agradecer às autoridades aqui presentes, doutora Yara Freilich, presidente da Unifar, doutor Jorge Carlos Santos da Costa, assessor na vice-presidência de Produção, Inovação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Tarcísio José Palhano, que eu já falei, representando o doutor Walter Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia, doutor Agostinho Azuero, que está online, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, que acompanha essa nossa solenidade. E da excelentíssima reitora da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Tanara Lauschner, também está aqui acompanhando. E quero agradecer também os vários acadêmicos que estão aqui presentes, doutora Cássio Alves de Souza Lima, que eu já falei, doutora Ana Cláudia Camargo Miranda, Daniel Rossi de Campos, Gírcia Camini, Jorge Carlos dos Santos da Costa, o José Antônio Batistuso, Jurandir Beltrão e o doutor Tarcísio Palhano, que nós já falamos. E online, então, nós temos acadêmicos, a Maria Inês Santoro, a doutora Silvia está presente, ela estaria online, desculpe, Gustavo Mendes, Fabiana Trevisol, José Maria dos Santos Vieira, Leon Rabinovich, Maria Garbino Novaes, Nelson de Franco, e como eu disse, até o momento a gente está com cerca de 100 pessoas, então me perdoem aqueles que eu não nominei e que acabaram de entrar. Bom, senhoras e senhores, em sinal de respeito à nossa pátria e ao simbolismo dessa solenidade, eu convido a todos para que, em posição de respeito, respeito cívico, nós tenhamos a execução do hino nacional.
noite. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o brilho dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu visível, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, toque do colosso, e o teu brilho e tantas vilas do Brasil, uma pátria amada, 2006 São Paulo, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra nas garrigas, teus risonhos e nos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para os tentas estrelado, e diga o pendiluro desta flor, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu forte ajuda, ninguém de amor a própria morte. E tantas vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos desses homens, gente, pátria amada, Brasil. Anuncio também a presença do Dr. Michel Kfouri, presidente emérito, também compondo a nossa mesa. Para a abertura oficial dessa solenidade e mensagem da diretoria, convido a dirigir-se aqui ao púlpito o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o acadêmico Dr. Dante Alário Júnior. Boa noite a todos. Em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, sejam muito bem-vindos nesta homenagem, mais uma homenagem, acredito eu, que a vida já deve ter feito várias homenagens a vocês. Essa é a forma que a Academia tem de alguma forma, falar sobre o valor do trabalho que vocês exerceram durante todos esses anos, extremamente importante para as ciências, para a indústria, e que a gente, nós da academia, de uma forma bastante singela, fazemos essa homenagem. Como os focos de hoje serão os senhores e não nós, eu vou me restringir apenas isso, declarando aberta a sessão, que a homenagem prossiga. Eu vou passar a palavra à Ana Marisa para que ela dê continuidade,
uma vez que nós teremos bastante coisa a escutar de vocês, porque vocês são os homenageados, não nós. Muito obrigado. Ana. Muito obrigado, presidente, pelas suas palavras. E, de acordo com o artigo 4º do Estatuto da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o membro honorário nacional ou estrangeiro é aquele de nível universitário e que desempenha ou tenha desempenhado funções relevantes no campo da saúde pública há mais de 15 anos, dentro das atividades do âmbito da academia. A concessão do título de membro honorário nacional ocorre mediante a indicação de 3 membros titulares ou eméritos e aprovação pela diretoria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Ao ser incorporado, o membro honorário nacional passa a integrar um seleto e respeitado grupo que é referência nacional e internacional nos temas relacionados às ciências farmacêuticas. Este grupo tem como valores fundamentais a defesa da ciência, a transparência nas ações e a valorização da vida do ser humano, dos animais e do meio ambiente, desempenhando assim um papel primordial no avanço das ciências farmacêuticas no Brasil e no mundo. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil espera que todo membro honorário nacional participe ativamente, contribuindo com a sua experiência e conhecimento para o fortalecimento da imagem institucional da nossa academia. O ato de incorporação está simbolizado na oposição do colar acadêmico e na entrega do diploma. Gestos estes que representam a consagração e integração oficial do membro honorário à nossa academia. O colar é o símbolo de honra, responsabilidade e compromisso com os valores e objetivos que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil preza e promove. Então, eu convido a se dirigir ao púlpito o nosso orador acadêmico, Giancarlo De Lorenzi, para iniciar o ato de incorporação do professor Dr. João Batista Calisto, apresentando ao nosso sodalício e proferir sua saudação. Uma boa noite a todos. Senhor presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, caras confreiras, caros confrades, ilustríssimos convidados e convidadas, novéis membros honorários e familiares, uma boa noite. Hoje eu tenho a honra de, pela primeira vez, assumir o púlpito de nossa academia como orador e fazê-lo saudando cientistas da estatura dos nossos novéis membros honorários é uma alegria e privilégio de grande responsabilidade. Ao pensar nessa saudação, pensei em alguns títulos. Então, em relação ao professor João Batista Calisto, a ciência como vocação, instituição e destino coletivo. Há trajetórias que se medem por títulos, senhor presidente, outras por números, algumas por prêmios, mas há raríssimas trajetórias que se medem pelo que transformaram e pelo que tornaram possível. Hoje celebramos a incorporação do professor Dr. João Batista Calisto como membro honorário nacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Não estamos apenas reconhecendo um currículo notável, reconhecemos, sobretudo, uma força estruturante da farmacologia brasileira contemporânea. Nascido em Coromandel, Minas Gerais, em 1949, filho de agricultores, formado em escola pública rural, o jovem João Calisto não herdou tradição acadêmica, herdou disciplina, trabalho e responsabilidade. Cresceu em um ambiente sem eletricidade, sem televisão, onde criatividade não era virtude opcional, mas condição de existência. Construía brinquedos com as próprias mãos, observava a natureza com atenção, ou seja, já era capaz de experimentar mesmo sem saber o que era a experimentação formal. Ali germinava algo essencial, a curiosidade como atitude diante do mundo.
Mais tarde, na escola pública urbana, 2 professores marcariam profundamente sua formação. Um mestre de ciências que conciliava arte, fotografia e experimentação, e um professor de química, o padre holandês Caprace, que já nos anos 1960 falava em preservação ambiental e responsabilidade científica. Esses encontros moldaram uma visão que o acompanharia por toda a vida. Ciência não é apenas técnica, é cultura, ética e visão histórica. Ao ingressar na Universidade de Brasília, formou-se em Ciências Biológicas, modalidade Biomedicina. Ali encontrou o laboratório, a iniciação científica, o risco dos experimentos e a descoberta do método. O mestrado da Universidade Federal de São Paulo foi precedido por um período de nivelamento extenuante, 6 meses de estudo intensivo, 10 a 12 horas diárias, prática laboratorial rigorosa. Esse episódio revela algo decisivo. Excelência não é acaso, é disciplina prolongada. O doutorado da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, consolidaria sua inserção definitiva na farmacologia experimental brasileira. Em 1976, ao ingressar na Universidade Federal de Santa Catarina, encontrou um cenário ainda incipiente. Ali não apenas produziu ciência, construiu estruturas, criou o departamento, fundou o programa de pós-graduação, formou gerações. Transformou um território ainda periférico em polo de excelência. São mais de 450 artigos científicos, mais de 35 mil citações, dezenas de mestres, doutores e pós-doutores formados. Mas esses números, embora impressionantes, não capturam plenamente o impacto institucional de sua obra, professor Calixto. Em 2001, sua eleição como membro titular da Academia Brasileira de Ciências consagrou aquilo que a comunidade científica já reconhecia: liderança intelectual. Se muitos cientistas se consolidam na academia, poucos ousam a atravessar a fronteira que separa a universidade e a indústria, sobretudo em um país onde tal aproximação foi por décadas vista com desconfiança. O professor Calixto não apenas atravessou essa fronteira, ele a redesenhou. Nos anos 1990, iniciou parcerias estratégicas com a indústria farmacêutica nacional, participando do desenvolvimento de produtos inovadores, entre eles o mais famoso, o Axeflan, em colaboração com a Axê Laboratórios Farmacêuticos. Essa experiência o conduziu a um desafio ainda maior. Em 2008, foi convidado pelo governo federal a criar um Centro Nacional de Estudos Pré-Clínicos, que exercesse as boas práticas laboratoriais, capaz de alavancar a autonomia brasileira no desenvolvimento de novos fármacos. E ele aceitou. Deixou o conforto da produção acadêmica consolidada, interrompeu o auge estatístico de sua carreira e iniciou a construção de uma infraestrutura complexa, hoje com cerca de 5 mil metros quadrados e uma equipe altamente qualificada. Esse gesto exige um nome, coragem institucional. Ele próprio afirmou que, se soubesse a dimensão das dificuldades, talvez tivesse hesitado. Mas, justamente por não saber tudo e por acreditar na formação de pessoas, avançou. E aqui reside uma de suas maiores lições, professor Calixto. Dinheiro para o desenvolvimento científico é muito necessário, mas nunca é o suficiente. O verdadeiro patrimônio estratégico é a gente qualificada. E o que o professor Calixto nos ensina? Que a ciência é simultaneamente vocação individual, obra coletiva, projeto de nação. Ele demonstrou que a farmacologia e o desenvolvimento de fármacos pode e deve ser instrumento de soberania nacional, que o Brasil pode desenvolver, testar e validar seus próprios medicamentos, que a formação rigorosa transforma gerações. Seu legado não é apenas bibliográfico, é estrutural, é formativo e é estratégico. Esse legado se expressa nos inúmeros prêmios recebidos ao longo de sua carreira, dentre os quais destacamos: em 2002, agraciado pelo presidente da República com a comenda de grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe comendador. Em 2010, foi agraciado com o prêmio Professor Gaspar Emerich Stemmer de inovação na categoria Protagonista de Inovação do Estado de Santa Catarina e com o prêmio Destaque Pesquisador 50 anos da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2015, foi homenageado com o colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico pelo Sindicato da Indústria Farmacêutica de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo e com o prêmio Kurt Pulitzer de Tecnologia da Associação Brasileira da Indústria Química.
Em 2017, foi eleito Fellow do British Pharmacology Society, em reconhecimento por sua contribuição à farmacologia. Em 2018, foi agraciado com a Láurea João Florentino Meira Vasconcelos, de Inovação Farmacêutica, da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e com a comenda da Ordem do Mérito Científico na categoria Gran Cruz, pelo presidente da República. Em 2019, recebeu o prêmio Peter Murani, de Ciência e Tecnologia, e o prêmio CBMM, categoria Inovação Tecnológica. Em 2024, foi agraciado com o prêmio Sinova, o FSC, pelo desenvolvimento do medicamento da Cheflan, e recebeu o certificado de reconhecimento pela dedicação à pesquisa biomédica e sua aplicação à saúde, concedido pela Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional. Neste dia, 27 de fevereiro de 2026, ao incorporarmos o professor Dr. João Batista Calisto à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil como membro honorário nacional, esta casa não apenas o homenageia, professor, ela se fortalece, porque incorpora não apenas um pesquisador prolífico, mas um construtor de instituições, não apenas um cientista reconhecido, mas um formador de pessoas, não apenas um nome consagrado, mas uma consciência estratégica da ciência brasileira. Professor Calisto, sua trajetória nos lembra que estar no lugar certo, na hora certa, não é obra do acaso. É fruto de uma vida inteira de preparação. Hoje, esta academia o recebe com respeito, admiração e gratidão. Que a sua presença entre nós continue a inspirar rigor, ousadia e compromisso público. Seja muito bem-vindo ao nosso sodalício. Muito obrigado. Muito obrigada, acadêmico Jean Carlo Lorenzi. Solicito que você permaneça aqui, Jean, para depois para a foto. Convido agora, então, o presidente da academia, o doutor Dante Alário Júnior, e o doutor Lauro Moreto, presidente emérito, para o ato de incorporação do professor doutor João Batista Calisto como membro honorário nacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Convido, então, o doutor João Calisto a dirigir-se aqui à frente para o seu ato de incorporação. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, também conhecida Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade, bem como zelar pelo engrandecimento desta academia. Eu solicito ao presidente que proceda. Não, a colinha do... Não, está aqui. Está aqui, tem uma... Daí ele era esse. Não, esse é... Esse aqui. Essa aí. Então, eu solicito ao presidente que proceda à oposição do colar acadêmico.
solicito ao doutor Lauro que entregue o diploma. Na qualidade de presidente, declaro que João Batista Calixto é incorporado como acadêmico honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Receba as congratulações da diretoria, de nosso sodalício e de toda a sociedade. Bom, muito obrigada. Bom, parabenizo o novo membro correspondente honorário nacional, professor Dr. João Calixto, e eu convido a se dirigir aqui ao púlpito para proferir seu discurso. Boa noite a todos e a todas. E um agradecimento especial ao Jean Carlos pela generosidade, pelo muito bonito pronunciamento, e eu fico muito grato. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar o presidente da Academia, doutor da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, doutor Dante Alari Júnior, e na sua pessoa eu gostaria de saudar os demais diretores desta academia, as acadêmicas, os acadêmicos, colegas, amigas e amigos, familiares, senhoras e senhores. Eu recebo hoje uma distinção com profunda honra, com grande alegria, mas, acima de tudo, com humildade. Ser indicado como membro honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil é uma das mais significativas homenagens que um pesquisador pode receber em toda a sua trajetória acadêmica. Vê-se esse reconhecimento não apenas como algo pessoal, uma construção coletiva, mas como reflexo de uma vida inteira dedicada à ciência, à farmacologia, à formação de pessoas, à inovação tecnológica, à construção coletiva do conhecimento. A ciência, como todos sabemos, não é uma tarefa de obras isoladas. Ela é fruto de discussões, de parcerias, de troca de conhecimento entre gerações que sucedem e se complementam. Por isso, este momento é também, para mim, um momento de reflexão e de agradecimento. Quero iniciar agradecendo a minha família, em especial meus pais, que foram eles que, desde o início, como já mencionou o Jean Carlos, fizeram grandes esforços, muitas vezes silenciosos, para que eu pudesse estudar, me formar e seguir o caminho da vida acadêmica, ainda muito pouco compreendida naqueles tempos. Eram tempos completamente difíceis de falar que alguém ia ser cientista. Foi graças a esse apoio que consegui concluir a minha graduação e, posteriormente, toda a minha longa formação acadêmica, sempre voltada à área de farmacologia. A base que recebi em casa, a honestidade, o valor atribuído à educação, ao esforço e à curiosidade intelectual foram decisivos para tudo o que ocorreu depois. Agradeço de maneira muito especial a minha esposa, Marisa Calixto, que não pôde estar aqui, aos meus filhos, Marina, aqui presente, o Gustavo Calixto. Eles conhecem, talvez, melhor do que ninguém, as exigências da carreira científica. Uma carreira feita de longas jornadas, prazos apertados, de projetos desafiadores e de muitas ausências. As viagens para cursos, para congressos no Brasil, no exterior, as horas dedicadas à pesquisa e à formação de estudantes só foram possíveis graças ao apoio, à compreensão e ao carinho constante de minha família. Sem esse suporte, minha trajetória científica certamente não teria alcançado o êxito que eu almejava.
Não posso deixar de expressar minha profunda gratidão às centenas de estudantes, técnicos e auxiliares de laboratório que passaram pelos laboratórios ao longo dos anos. Estudantes de graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eles foram parte essencial e inseparável da minha vida acadêmica. Gerar novos conhecimentos, fazer ciência, promover inovação não são tarefas solitárias. O sucesso acadêmico é sempre resultado de parcerias duradouras, de trabalho coletivo e do talento de jovens pesquisadores que tive o privilégio de conhecer, orientar e muitas vezes aprender com eles também. Cada projeto desenvolvido, cada artigo publicado, cada contribuição científica relevante traz a marca do esforço compartilhado, da confiança e o respeito mútuo. Para encerrar, gostaria de dedicar algumas palavras ao meu patrono dessa honrosa homenagem, o professor Sérgio Henrique Ferreira. Tive o privilégio de conviver com o professor Sérgio Ferreira não apenas como cientista, criativo e inovador, mas como amigo. E, sobretudo, testemunhar de perto a genialidade de sua mente científica. Sérgio Ferreira nasceu em Franca, interior de São Paulo, em 1934. Formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo e logo decidiu realizar seu doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu também estudei, e na década de 60. Teve como orientador o renomado pesquisador brasileiro Maurício Rocha Silva, descobridor da bradicinina, um peptídeo de extrema importância no processo fisiopatológico. Essa descoberta ocorreu a partir de uma observação de que a injeção de um produto da nossa biodiversidade, o veneno da brota jararaca, fazia gerar no organismo animal um peptídeo endógeno formado a partir de uma quebra de uma proteína chamada bradicinogênio. Em seu doutorado, Sérgio Ferreira deu continuidade a esses estudos com o veneno da jararaca e demonstrou algo fundamental. Além de induzir a liberação desses peptídeos, incluindo a bradicinina, o veneno continha outros produtos capazes de potencializar as ações biológicas. Ele denominou essa substância de fatores potenciadores de bradicinina. Após a publicação desse trabalho seminal, em 1965, Sérgio Ferreira realizou um pós-doutorado nos laboratórios do professor John Vane, em Londres. Durante esse período, em parceria com John Vane e sua equipe, eles demonstraram que esse peptídeo atuava também como inibidor de uma enzima importante chamada enzima conversora de angiotensina. Uma enzima responsável pela conversão da angiotensina 1, que é um peptídeo inativo, num potente agente vasoconstrictor angiotensina 2. Naquele momento, isso é um fato muito importante, John Vane atuava consultor científico da empresa farmacêutica americana SPIB, nos Estados Unidos. Ele, então, sugeriu que a companhia investisse no desenvolvimento de novos medicamentos antihipertensivos inspirados nessa descoberta. Como resultado, a empresa deu início, na década de 70, aos estudos que levaram a FDA a aprovar, em 1972, o antihipertensivo denominado captopril. Surgia uma nova geração de produtos inovadores, inéditos, que deram origem a uma nova classe de medicamentos que nós temos até hoje. Esse composto, que não é um peptídeo, como o Sérgio havia demonstrado, mas um produto ativo por via oral, nasce ali, então, uma nova e revolucionária classe de medicamento antihipertensivo. Uma classe que transformou o tratamento da hipertensão arterial em todo o mundo e salvou milhões de vidas. E permanece até hoje como um marco histórico da contribuição da ciência brasileira, da nossa biodiversidade, para a farmacologia moderna. John Vane foi logo depois agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1982, em reconhecimento aos seus trabalhos também pioneiros na área de
mecanismo de ação da aspirina. Escolher Sérgio Henrique Ferreira como patrono dessa homenagem é, para mim, motivo de profundo orgulho e grande privilégio. Ele simboliza o poder da ciência feita no Brasil de gerar conhecimento translacional com impacto global e benefícios concretos para a sociedade a partir da nossa biodiversidade. Sérgio Ferreira faleceu em Ribeirão Preto em 17 de julho de 2016. Finalizo reafirmando minha sincera gratidão à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil por essa distinção tão significativa. Receba essa homenagem com alegria e com humildade, com compromisso renovado de continuar contribuindo sempre que possível para o avanço da ciência, da inovação, na indústria farmacêutica, para a formação de novas gerações de pesquisadores e tornar o nosso país um país que possa ter o privilégio de ser um país com independência importante da segurança da população brasileira, numa área tão importante que é a terapêutica, que é a medicina para tratamento da população. Muito obrigado, mais uma vez, agradeço a todos por essa distinção. Parabéns, professor, doutor João Batista Calixto, pelas belas palavras e por todo o seu discurso, né, em relação ao professor Sérgio Ferreira, que todos nós também honramos tanto, né? Muitíssimo obrigado. Agora nós passaremos para a segunda incorporação. Então, eu convido a se dirigir ao púlpito nosso orador acadêmico Jean Carlos Dolorenzi para iniciar o ato de incorporação do Dr. Espartaco Astolfi Filho, apresentando ao nosso sodalício e proferir a sua saudação. Senhor presidente, não vou nominar novamente a todos, mas gostaria de particularmente saudar nosso novel acadêmico, membro honorário nacional, professor Dr. Espartaco Astolfi Filho, e também a sua família. E conquanto eu já conhecesse o professor Calixto há 30 anos, professor Espartaco, nós nos conhecemos bem recentemente. E como eu passei a admirar o professor Dr. Espartaco. Vou contar um pouquinho por quê. Hoje, ao incorporá-lo, e como definimos, então, o Dr. Espartaco? Biotecnologia, soberania, o destino amazônico na ciência brasileira. Hoje, ao incorporá-lo como membro honorário da Academia, membro honorário nacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, celebramos não apenas um pesquisador de excelência, mas um arquiteto da biotecnologia brasileira, um estrategista da soberania tecnológica, um pensador da Amazônia como um projeto científico de nação. Natural de Oswaldo Cruz, na Alta Paulista, formado integralmente em instituições públicas, professor Espartaco traz em sua história uma marca que atravessa toda a sua carreira: a valorização da educação pública como instrumento de mobilidade intelectual e transformação social. Desde cedo colecionava pequenos animais e plantas, fascinado pela beleza e pela lógica da natureza. A genética entrou em sua vida ainda na juventude, influenciado por seu irmão mais velho, o professor da área. Formado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, recebeu sólida formação em ciências exatas. Ali calculou experimentalmente, ainda no ensino médio, a relação carga-massa do elétron utilizando uma ampola de Crookes, episódio que simboliza sua disposição precoce para o rigor experimental. Ingressou na Universidade de Brasília em 1972, concluindo o bacharelado em Ciências Biológicas
com habilitação em biologia molecular em 1975. Desde a iniciação científica, participou de um grupo de pesquisa que purificava hormônio do crescimento humano a partir de hipóteses coletadas no IML, conjugando ciência básica e desafio tecnológico. Ali já se delineava uma característica central de sua carreira, professor: produzir ciência de fronteira com compromisso aplicado. No mestrado em biologia molecular na UNB, defendeu a dissertação sobre a estrutura da cromatina do Trypanosoma cruzi, iniciando uma contribuição relevante ao estudo molecular dos patógenos. Ainda na década de 1980, participou da implantação das técnicas de engenharia genética das universidades brasileiras. No Instituto Suíço de Pesquisas Experimentais sobre o Câncer, aprimorou técnicas de clonagem e expressão gênica. Em colaboração com a USP, desenvolveu levedura recombinante capaz de expressar uma alfa-amilase de camundongo, um marco nacional publicado na Nature Biotechnology em 1986. Foi a primeira expressão de gene eucariótico e hospedeiro eucariótico realizado no Brasil. Esse feito não foi apenas acadêmico, foi civilizatório. Demonstrava que o Brasil podia dominar tecnologias moleculares sofisticadas. A cooperação entre a UNB e a Biobras resultou no desenvolvimento da tecnologia de produção da insulina humana por engenharia genética, primeiro biofármaco brasileiro produzido por biotecnologia moderna. Essa tecnologia culminou na implantação de unidade industrial em Montes Claros e tornou-se patente nos Estados Unidos. Em 1992, em parceria com o Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participou do desenvolvimento da tecnologia de produção da TAC-DNA polimerase, enzima central para a disseminação das técnicas de PCR no país. Essas iniciativas reduziram dependência tecnológica, baratearam insumos estratégicos e democratizaram o acesso ao diagnóstico molecular. Isso é demonstração de uma capacidade incrível da soberania científica. Em 1995, aceitou o convite da Universidade Federal do Amazonas para desenvolver a biotecnologia do Estado. Em 1997, ingressou como professor titular da UFAM. Ali, sua atuação extrapolou a pesquisa individual, estruturando ecossistemas. Criou cursos de graduação tecnológica e técnica em biotecnologia, organizou a rede genômica da Amazônia Legal, implantou programas multi-institucionais de pós-graduação, idealizou o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Com profissionais de diversas instituições, idealizou o ProBem Amazônia, programa federal voltado ao uso sustentável da biodiversidade amazônica por meio de polos de bioindústrias ambientalmente responsáveis. Aqui a biotecnologia deixa de ser apenas técnica, torna-se estratégia de desenvolvimento sustentável. Como membro do Conselho Científico do Laboratório Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, planejou a divisão de biotecnologia farmacêutica da empresa. A tecnologia de produção do hormônio do crescimento humano foi desenvolvida em parceria UFAM Cristália e registrada pela Anvisa em 2019. Hoje abastece o Sistema Único de Saúde em colaboração com o Biomanguinhos. Também participou do desenvolvimento da colagenase a partir do micro-organismo isolado de solo brasileiro, culminando em patente internacional e sendo um importante produto no mercado farmacêutico. Durante a pandemia da Covid-19, estruturou o Laboratório de Biossegurança nível 2B2 da UFAM para o enfrentamento da SARS-CoV-2. Orientou 80 dissertações de mestrado, 50 teses de doutorado, publicou 150 artigos científicos e obteve a concessão de 13 patentes. Aposentado como professor titular, recebeu o título de professor emérito, mas continua atuando na UFAM e no PPG Bionorte. Por que algumas vocações não se aposentam, professor? Professor Esparta, a sua trajetória demonstra que engenharia genética pode ser instrumento de justiça social, biodiversidade pode ser fonte de inovação responsável e que a região amazônica é, sim, protagonista científica global. Ao incorporá-lo à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil como membro honorário nacional, esta casa reconhece um pioneiro da biotecnologia nacional, um construtor de instituições e um estrategista da ciência aplicada ao desenvolvimento sustentável.
Se o professor Calixto, seu contemporâneo da UNB, representa a consolidação da farmacologia experimental brasileira, o senhor representa a maturidade biotecnológica do nosso país. Assim, demonstra que a ciência e a indústria não são antagônicas, são complementares quando orientadas por uma visão pública. Portanto, professor Espartaco, seja muito bem-vindo ao nosso sodalício. Essa academia se engrandece com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigada, acadêmico Giancarlo Dolorenzi. Você pode ficar um pouco aqui à frente para aparecer na próxima. O ato de incorporação do Dr. Espartaco Astolfo Filho, como membro honorário nacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Eu convido, então, o Dr. Espartaco Filho a dirigir-se aqui à frente para o seu ato de incorporação e convido o nosso presidente, né, o Dr. Dante Alário, não está precisando. Compromisso que eu assumo. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade, bem como zelar pelo engrandecimento dessa academia. Eu solicito ao presidente a oposição do colar. E para incorporarmos mais um presidente emérito, eu gostaria de convidar também o professor Walker Lam para entregar o diploma, pode ser? Ah, não, desculpe, o Furi, esqueci dele. Doutora Cássio, doutora Cássio. Eu solicito agora que o presidente celebre o ato de incorporação. Nós invertemos aqui. Na qualidade de presidente, declaro que Espartaco Astolfo Filho é incorporado como acadêmico honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Receba as congratulações da diretoria, de nosso sodalício e de toda a sociedade. Já fica aqui, Espartaco. Eu parabenizo o novo membro, correspondente honorário nacional, doutor Espartaco Astolfo Filho, e eu convido, então, para se dirigir aqui ao púlpito para proferir seu discurso de posse.
Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Começo dizendo que eu sou extremamente honrado por essa, não deixa de ser uma homenagem que nós estamos recebendo ao assumir essa posição na academia, né? E digo o seguinte, além de estar muito honrado, estou muito motivado a colaborar com a academia também. Já tive conversando um pouco já com o professor Jean, né? E vou estar à disposição para a batalha também. Tá? Eu gostaria de cumprimentar a todos, né? E especialmente, né, o presidente, o Dr. Dante Alário Júnior, e o presidente de honra, né, o Dr. Lauro Moreto, e também a pessoa que eu fiz contato, né, diretamente no começo, o professor Henry Suzuki, que é o secretário-geral, em nome dos quais eu cumprimento todos os acadêmicos, todos os presentes aqui, e os que também estão online, né? Inclusive a minha magnífica reitora, né? Tanara Lauscher, da Universidade Federal do Amazonas, que está assistindo remotamente. Bom, é até difícil falar, né? Depois do que nós já ouvimos, né? O professor Jean, né? Ele pontuou alguns aspectos que às vezes eu nem tinha pensado de mim mesmo. E foi assim muito interessante e muito entusiasmante, professor, né? E também falar depois do Calixto, com toda essa trajetória, eu sou um fã dele, né? Então fica difícil para mim. E eu tenho uma característica diferente, eu não tenho o costume de ensaiar, reescrever as coisas antes, então não fica tão perfeito, né? Mas certamente vai ser sincero, né? E também não adianta eu ficar repetindo o que o orador falou tão bem, né? Na realidade, meu discurso vai ser mais de agradecimento, né? Começando pela minha família, de Oswaldo Cruz, que estão esparramados hoje pelo Brasil, né? Que é a família Astolfi Schiffer, né? Lá estão todos os descendentes de italiano, alemão, português, além do interior de São Paulo, né? Que foram extremamente importantes assim na minha trajetória. Eu até, muitas vezes, eu questiono por que em geral, no país, né, tem exceções, a educação básica piorou tanto, né? E eu já fico imaginando, eu tive uma educação excelente. Os meus professores eram normalistas, técnicos de educação, eram os melhores que tinham Oswaldo Cruz. Lá não tinha curso de medicina, computação, então os melhores. As melhores, principalmente, que a maior parte eram mulheres, eram normalistas, elas ensinavam muito bem. Essa mudança que aconteceu, que nós não temos tempo de tratar, certamente isso foi um determinante. Junto com a procura de outros cursos, né? Pedagogia foi ficando para trás, né? Bom, então, eu tive a minha tia Noeli e minha irmã Jenny Clay, foram minhas professoras que me alfabetizaram. Depois, meu irmão Gutenberg, que foi meu professor, que me entusiasmou na área de genética. Então, e os colégios lá, só tinha um colégio particular naquela época, né? Lá na minha cidade. E o pessoal chamava de PPP, Calixto. Era o papai pagou, passou. Quer dizer, os alunos ruins dos colégios públicos iam lá para o Colégio São Benedito. Nem deve existir mais, né? Bom, então essa é uma característica. Depois eu tive assim uma satisfação, uma oportunidade de cursar o colegial científico na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde, entre outras coisas, o ensino da parte exata era muito forte, né? Eu até citei, né,
que eu, na prática do segundo ano do científico, a gente calculou a relação carga-massa de elétron em ampola de Crookes. Às vezes você não encontra isso nem na universidade hoje em dia, né? Isso foi feito no colegial. Inclusive, na matemática, até cálculo diferencial a gente chegou a ver. Então, isso deu uma base bastante interessante. Tanto é que, quando eu fui para o UNB, entrei para a eletrônica. Mas aí puxou o meu lado biológico, né? E por algumas razões também pessoais, de doença na família, e eu mudei para a medicina. Tá certo? E aí, isso foi tudo em um semestre. No outro semestre, não, quando eu mudei para a medicina, eu fui fazer a disciplina de bioquímica e biofísica. E comecei a me identificar muito. E o professor Valdenor, o Calixto deve ter conhecido. Ele deu a aula final de integração metabólica e regulação, eu fiquei apaixonado, né? E ele falou assim: olha, nós temos vaga para estagiários, né? Aí no outro dia, às 7 da manhã, eu estava já na fila, lá na frente do laboratório de bioquímica, né? E assim eu entrei num laboratório. Eu acho que esse ponto vale a pena frisar um pouco. Entrei num laboratório onde ele estudava o funcionamento do hormônio de crescimento humano. Era uma época que eu estudava onde que esse hormônio se liga, o bind com membranas, tal. Eu até cheguei a purificar a membrana de fígado, de cérebro, como aluno de iniciação. E para obter hormônio, na época era muito difícil, né? 50 anos atrás, ele purificava a partir de hipófises de indigentes, não tinha sistema de doação de órgãos, né? Ele purificava hormônio, excelente a qualidade, e fazia as análises de bind, com membrana de vários tecidos. E só que aí surgiu aquele... Foi muito importante para o país, né? O Calixto, o Rogério Almeida está aqui, que é o nosso vice-presidente lá da Cristália. Muito importante para o país, essa fase, que a Central de Medicamentos, inclusive, lançou uma chamada, né, para o desenvolvimento de medicamentos aqui, né? E eu ainda era aluno de iniciação científica, né? E o professor Valdenor, ele aplicou nessa chamada, ganhou. Então, ele passou a fazer com mais frequência coleta de hipófises, de área de indigentes, mas purificar. E aí, na época, era possível. Lá no fundo da bioquímica, foi feita uma sala estérea, bem estériozinha, tá certo? E um sistema de filtração do hormônio em invase. E foi assim que muitos dos nossos nanicos, digamos, pessoas com nanismo, foram tratadas. E foi um sucesso isso. Então, eu fui criado nesse ambiente. Um ambiente bem aberto. Ou seja, eu estava fazendo, por um lado, ciência, e, por outro lado, preocupado com a população, fazendo tecnologia. Então, ali, é o Departamento de Biologia Celular da UNB, a gente, desde essa época, já era estimulado a essas coisas. Havia, em outros lugares do país, uma certa prevenção em fazer tecnologia. Eu até ouvi uma vez, ou algumas vezes, que eu estava me prostituindo, porque eu estava largando a ciência para fazer tecnologia. Gente, você está pensando em desenvolver o país, economizar recursos, né? E eu vi isso, mas isso, graças a Deus, isso não tem mais, né? O trabalho do CNPq, da FINEP, por muito tempo, estimulando que os cientistas também desenvolvam tecnologia, né? Inclusive alertando os cientistas para que procure patentear, né, os resultados que poderiam virar tecnologia. E tem sido feito um trabalho muito grande. E hoje está assim uma certa explosão de incentivo à inovação, né, no país. Bom, mas na época era bem diferente. Então, acho que isso vale a pena nesse momento comentar isso, né? E a gente foi trazendo esse espírito com a gente, ensinando muita gente. Ainda
eu fiz o mestrado na UNB e já fiquei como auxiliar de ensino. E aí a gente começamos a implantar a técnica de engenharia genética, e depois o professor João Lúcio de Azevedo, que era da Exalc, e Ruiz Caldas, que foi meu professor de bioquímica na enzimologia na UNB, criaram um curso de fundamentos de biotecnologia, que tinha realmente os fundamentos, desde a microbiologia, bioquímica, genética, engenharia genética, fermentação e purificação de biomoléculas. Não dava para chegar na área de farmacologia. Era um curso de 1 mês e meio, condensado. E esse curso nós demos... Eu sempre coordenei o módulo de engenharia genética. A gente deu pelo país 14 vezes, inclusive 3 vezes no estado do Amazonas. Um dos cursos lá foi mais ou menos o precursor do nosso doutorado multi-institucional lá, que a gente criou em 2002, né, de pós-graduação em biotecnologia. Então, quer dizer, além desse espírito, esse curso ele já levava, lá final da década de 80, que ele começou, a parte de ciência, a parte de desenvolvimento tecnológico, e a gente trazia o pessoal do INPI para falar de patente, o pessoal das empresas para falar em desenvolvimento, inovação, isso desde aquela época. Esse curso foi... O pessoal até chamou, o Cacau da USP estava chamando ele numa das reuniões de biotec no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele falou que o curso é uma espécie de... Como é que chama mesmo? Aquele filme que o pessoal ia num lugar que era interessante. Caravana Holiday. Foi aquela... Claro, nós nunca demos em São Paulo, em Campinas, nem Rio de Janeiro, mas demos aí pelos outros capitais afora, né? Propagando essa... Bom, então esse é um aspecto interessante, que é a parte de ensino e difusão dessa parte, né? Nós tivemos, por causa desses contatos, né, a possibilidade de desenvolver ataque polimerase com o Centro de Biotecnologia do Rio Grande do Sul, insulina com a Biobras, né? E depois, quando eu já fui para a Amazônia, eu fui convidado para idealizar o início do desenvolvimento da biotecnologia lá. Foi até pelo governo do estado, né? Então, eu perdi um pouquinho agora a concentração. Desculpem. Então, eu saí da UNB. Primeiro fui como consultor do governo do estado, né? E a ideia era aproveitar a biodiversidade, desenvolver tecnologias, biotecnologias a partir da biodiversidade, agregar valor à biodiversidade, né? E com isso, digamos, melhorar as condições socioeconômicas, né, da vida lá dos amazônicos e ajudar a conservar a floresta. Esse era o ideal que nos manteve lá até hoje, né? Bom, indo lá para Manaus, a gente viu que tinha muito pouco recurso humano e muito pouca infraestrutura. Então, nós fizemos um esforço muito grande. E, olha, tudo que eu estou falando foi feito com muita gente junto. A gente sempre agregando pessoas, né, com colaborações, né? E foi feito na UFAM um programa bem completo, digamos, desde atualização e especialização, que o Jean falou. Nós fizemos 2 cursos de pós-graduação, uma rede local, com mestrado e doutorado, e a rede Bionorte, a pedido do Ministério de Ciência e Tecnologia, em toda a Amazônia Legal. Esses 2 programas já formaram mais de 1.000 pós-graduandos. Então, isso já... A gente sente que está começando a fazer diferença lá. Começaram a aparecer as startups, né? Muitos já são professores, até titulares já, né? Então, teve esse nosso lado de ir para lá. E, quando nós estávamos lá, porque a gente tinha desenvolvido, junto com a Biobras, a insulina, a Cristália nos convidou
para montar o setor de biotecnologia farmacêutica, né? E eu aceitei, né? Isso foi em 2005, né? Aí começamos do zero, montar todo o setor, né? E hoje já tem produtos no mercado, como hormônio de crescimento, colagenase, tá certo? Outros produtos farmacêuticos. E depois que a gente fez o hormônio de crescimento, que na verdade é um biosimilar, né? O hormônio de crescimento por engenharia genética já tinha sido lançado, mas a patente tinha sido vencida, então a gente como é que se diz? Então a gente desenvolveu todo o processo e hoje é um sucesso de produção e distribuição junto com a Fiocruz para o SUS, né? Que o professor Jean falou. Muito bem. Então, nós começamos, isso foi em 2005, né? Então, essa interação da UFAM com a Cristália, né? E a Cristália, a nossa estratégia é o seguinte: vamos montar essa parte, criar a equipe, tudo, vamos fazer os produtos que nós já sabemos, que a Cristália já vende, já tinha mercado, tá certo? E depois dessa fase, nós vamos entrar numa fase mais de inovação radical, que é exatamente que a Cristália está entrando agora, entrou já há algum tempo, já com produtos tipo assim para doenças como é que se diz? Degenerativas neurais, por exemplo, né? Alcoolismo, ou outro tipo também de pesquisa visando inovações radicais. Então, continuamos colaborando até hoje, né? Bom, eu acho que já falei bastante. Queria falar um pouco por que eu escolhi o Dr. Joseph Ernest Tiemann para ser meu patrono, né? Eu conheci o Dr. Tiemann num dos cursos desse de fundamentos de biotecnologia que eu falei para vocês, que era a Calavana Halliday, tá certo? E ele foi para dar a palestra sobre produção de celulases, que ele coordenava a Bioferm, da Biobras, que produzia enzimas celulolíticas, né? E foi um contato muito interessante, e ele ficou também para fazer as práticas, foi muito curioso. Uma pessoa bem mais sênior que nós, naquela época era um garotão, né? Junto com a gente, né? E provavelmente uma das razões de nós termos sido escolhidos na ONB para ser parceiro da Biobras para desenvolver insulina foi provavelmente o Dr. Tiemann ter nos conhecido na prática, né? E depois disso, logo depois, a Biobras convidou nós da UNB, eu era professor da UNB na época, né? Para desenvolver a tecnologia de produção de insulina. E ele foi passar 2 anos lá pela Biobras, ele foi passar 2 anos acompanhando o desenvolvimento lá na UNB. Foi assim para nós, foi maravilhoso, porque no nosso laboratório ele era o mais sênior, né? Era o único que tinha publicado a experiência, Science, tinha uma experiência de produção, inclusive de antibiótico, antigamente, aqui no próprio Brasil, né? E depois ele desenvolveu um novo método de descobrir antibióticos a partir de Actinomyces raros. Então, o pessoal que ele formou em empresas europeias, depois descobriram outros antibióticos. E aí nós fizemos, eu fazia engenharia genética na parte de fermentação industrial na Biobras, né? E a gente foi não só parceiro de desenvolvimento, mas também viramos amigos, Calixto, tá certo? Nesse período todo. Então, é um microbiologista industrial de primeira linha, um dos melhores do nosso país, né? E deixou também, quer dizer, na Cristália, a parte da construção de fermentação, o downstream também, ele foi fundamental para o sucesso da montagem da divisão de biotec da Cristália, tá certo? E, infelizmente, há uns 4 anos atrás, logo depois que a gente tinha lançado o GH e feito a colagenase também, ele faleceu, né? Mas é impressionante,
Eu agradeço a presença do filho dele e a sua esposa, doutor Otávio Tima, que é professor da Universidade de São Paulo, de São Carlos, certo? A presença dele. Eu digo para você, Otávio, não tem um dia que eu esteja na Cristália com o grupo que nós montamos, que nós não falamos no grande chefe, doutor Tima. Né? E como a gente está falando da Cristália também, uma outra pessoa que eu admiro muito também é o próprio doutor Pacheco, que é o diretor-presidente da Cristália, porque desde que ele me convidou para ir para lá e falou, ó, vem que não vai faltar apoio para o desenvolvimento, ele cumpriu, e ela é uma daquelas pessoas que eu admiro muito, como Tima também, que você vê, ele é um empresário médico, né? Mas ele se preocupa demais com o bem-estar da população. Então, eu participo do conselho científico com ele e eu me sinto bem estar lá quando eu vejo as escolhas que ele faz, né? Que visam, obviamente, ter recurso, mas visam principalmente o bem-estar e o tratamento de doenças importantes para o nosso país e para o mundo. Eu sei que eu ocupei muito tempo, mas muito obrigado. Parabéns, doutor Espartaco, filho, pelo belo discurso, emocionante discurso. Nós já estamos rumando agora para os encerramentos. Eu gostaria de dizer assim umas palavras tanto para o professor Calixto quanto para o Espartaco. Eu sempre tive a honra de conhecê-los, acompanhei toda a trajetória, né, deles. Eu fui aluna desse curso. Logo, eu sempre falo que quando a biologia molecular apareceu, o Espartaco já sabia. Então, eu aprendi com o Espartaco em Brasília. E acompanho muito o professor Calixto com todos os ensaios pré-clínicos e toda a luta para isso. Então, muitíssimo obrigado. É uma honra para nós, da academia, tê-los aqui. Agora, então, rumando para a finalização, eu convido o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o acadêmico Dante Alário Júnior, para encerrar oficialmente essa solenidade. Como eu disse inicialmente, né, a palavra estaria basicamente com os homenageados e com o Jean, que conduziu, né, juntamente com a Ana Marisa, essa homenagem. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos aqui, e repetir, eu não gosto muito de repetir, mas eu sou obrigado a repetir o prazer que a academia tem em recebê-los como membros honorários. Para nós é realmente uma distinção e que vocês possam colaborar conosco, não apenas com os seus já famosos e conhecidos nomes, mas também com um pouco daquela experiência que vocês têm e que poderiam ajudar ainda mais a academia. Agradecer mais uma vez, convidá-los a passar. Vai ser aqui ao lado? Acho que já está para adesão, né? Vai ser aqui no círculo, né? Que a gente combinou? No círculo, né? Vai ser no círculo. Vai ser no círculo? Tá. Mas antes também, depois que a gente fizer o encerramento, tem algumas pessoas que estão online, a gente vai fazer uso da palavra também, aproveitando que a gente tem a estrutura, mas perfeito. Pode seguir, Dante. Ok. Não, era somente isso. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado por terem vindo, nos ajudado a homenagear esses dois profissionais. Eu acompanho o professor Calixto já há muitos anos, né? Já brigamos muito, né? Não briguei com ele, mas brigávamos contra o governo e outras instituições um pouco burocráticas demais para o nosso gosto, e as coisas não andavam conforme nós gostávamos.
Então, são muitos anos de vivência. E o professor Espartaco, o senhor não, com certeza não se lembra de mim, mas eu o conheci no tempo do TIMA, lá na Biobras. Eu era amigo do Maris Guias. Então, desde essa época, fui visitá-los e, enfim, já o conhecia de bastante tempo. Então, foi um prazer, é um prazer tê-los aqui conosco, né? E que nós esperamos que isso se torne em ações. Muito obrigado a todos vocês que vieram e especialmente a vocês dois. Agradeço ao doutor Dante Alário. Eu vou passar a palavra para o Henrique, ele tem algumas informações. Pessoal que está online agora, né? Pessoal que, inclusive, temos muitos participantes ilustres, né? Que estão por aqui. A gente vai fazer aqui, inovar aqui na nossa academia, a gente vai tentar fazer agora uma transmissão aqui online também, né? Porque temos pessoas de fora, né? Que acho que querem deixar mensagens para Calixto, para o Dr. Espartaco também, né? Então, um minutinho só, tá, pessoal? Só fazer aqui um. Então, vamos lá, pessoal. Estamos aqui, né? Agora já no painel aqui. E vamos lá, eu só vou pedir agora, então, para que os nossos participantes agora possam ativar o som aqui. Eu vou pedir para que, acho que tem algumas pessoas que tinham se inscrito, né? Se puderem levantar a mão, eu vou pedir, inclusive, ajuda do Dr. Sr. Nelson, né? Para me ajudar aqui conosco também. As pessoas que estiverem aqui também, agora vocês já estão aparecendo no nosso auditório ali também, tá? Então, né, como vocês devem ter percebido ali. Não sei se teríamos, acho que algumas pessoas tinham se inscrito, né, doutor Nelson? Não sei se estão aqui no nosso chat para poderem falar. Doutor Nelson, se puder me ajudar, eu agradeço. Eu estou procurando aqui, Henry. Perfeitamente. Que é o trabalho de equipe da nossa academia aqui, né, doutor Nelson? Sem dúvida. Se alguém puder, por favor, levantar a mão. Eu não tenho nenhum registro aqui, Henry. Ah, tá ok, então. Então, se alguém quiser falar aqui, por favor, se manifeste. Bueno, a mí me gustaría intervenir, si es posible. Sim, por favor, doutor Agostinho. Doutor Agostinho, por favor. Sí. Só pode seguir. Sí, ser académico, yo creo que es uno de los honores más grandes a los que se puede aspirar. Es un reconocimiento que te hacen tus colegas a una trayectoria humana y profesional amplia y destacada en pro de las ciencias farmacéuticas y afines. La farmacia es un universo complejo de múltiples sensibilidades y variantes, donde en el eje geométrico, en el vértice, en el centro, está el medicamento en todas sus manifestaciones y el ser humano. Sí, la salud pública, la ciencia, la tecnología, la sanidad. Y creo que ese compromiso que hoy día han adquirido nuevamente los académicos al ser académicos honorarios, creo que es tremendamente importante para ellos y para la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil. Y yo me permito felicitar a los profesores Battista Calixto y Espartaco Astolfi y darles la enhorabuena por ese logro que seguro, ¿no? Están muy contentos y que redoblará su compromiso, si cabe, con la institución. Muchísimas gracias, profesores, por su vida, por su dedicación, por su trayectoria, por todo lo que nos han dado a los demás y al mundo de la farmacia. Muito obrigado, doutor Agostinho. Doutor Nelson, até aproveitar também, né, que você também é acadêmico, também está no exterior, né? Se você quiser fazer uso da palavra aqui também para os nossos novos acadêmicos, depois a gente já
segue sim aí para os encerramentos. Sem dúvida, Harry. Para mim é uma honra e um orgulho participar, ainda que à distância, dessa incorporação dos doutores Calixto e Astolfi e saudá-los como cientistas de trajetória exemplar e de notável contribuição à formação de pessoas. A presença deles só vai engrandecer a nossa academia. Parabéns aos dois. Doutora Astolfi, acho que tem... Não, quando terminar, né? Então, tá bom. Bom, pessoal, a gente então já encerra. Você quer falar Não, para quem bom, tá... então era o que eu ia fazer. Não, eu que só no entusiasmo do meu discurso, eu esqueci de agradecer a presença da minha esposa, tá certo? Minha filha, e meu genro, né? A Giane Pires, a Virgínia Rosa e o Érico, tá certo? Que vieram de longe para prestigiar e cuidar de mim. Né, são pessoas importantíssimas da minha vida. A Virgínia, mais da fase de Brasília, e a Giane Paula, dessa fase da Amazônia. Tá certo? Muito obrigado. E agradecer também um bocado dos meus alunos e colaboradores. Ainda bem que a gente tem um acadêmico ainda vivo na nossa academia, né? Porque depois já pensou chegar em casa com uma dessa, né? Mas a gente está inovando na nossa academia, né? E eu vou aproveitar que a gente tem um painel de tantas pessoas queridas também nos assistindo ali. Acho que o fotógrafo até vai agradecer se a gente, primeiro, eu vou pedir para os acadêmicos que vêm aqui à frente, todos, né? Para a gente fazer uma foto aqui antes do encerramento. E a gente está continuando com a transmissão online, porque aproveita as pessoas da transmissão online, elas saem na foto também. Já pode tirar foto conosco agora também, aqui também. Doutor Michel. Vamos lá, nossos acadêmicos. Primeiro, Michel vai lá também. Acho que você vai primeiro você para até que não tem como juntar muito mais aqui agora, tirando os baixinhos assim que consegue. Né? Como que faz? Então vou ter que fazer aqui assim. Vamos pedir agora para todos os convidados que estão aqui também que venham para a nossa foto agora, né? Não vai caber, mas a gente já tem bastante gente. Pronto, podem vir todos aí, a gente dá um jeito. A gente dá uma espalhada para cá. Aí o fotógrafo ele é criativo, o fotógrafo tem que se virar, né? O pessoal que está aí online, segue online ali também, viu, pessoal? Vamos lá. Isso, né? Nessas horas, o fotógrafo... Isso, o fotógrafo vire, né? Fotógrafo... Produtora Sara Canter, por favor. Venham todos aqui. Venham todos aqui também. Junta todo mundo, né? Junta todo mundo. Isso, doutora Sara aqui, por favor. Vamos lá também. Bom, nossa, fica bem, fique bem. Espera aí, doutor Jurandir. Doutor Jurandir. Vai ali do lado do doutor Laura ali. Vamos ficar... Deixa eu saio aqui do lado. Vamos lá. Sibeli. Vamos lá. Tá ótimo, então, muito bem. Agora encerramos essa solenidade, agradecemos a todos os presentes, familiares e online. Muito obrigado a todas as pessoas que estão aí online. Muito obrigado. Todo mundo.
Vamos lá. Muito obrigado. Olá, pessoal online agora também, então a gente está fazendo o encerramento aqui das atividades. Doutor Agostinho, doutor Nelson, muito obrigado pela participação. Obrigado. Doutor Nelson, obrigado pelo apoio aí na toda a logística aqui da coadministração. Se não fosse você... Acho que muitos alunos dos 2 professores que participaram. A gente combina direitinho, doutor Nelson. Muito obrigado, Gil. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.